Cultos podem ser coisas realmente assustadoras. Elas são a prova de que o ser humano é capaz de coisas terríveis em nome de suas crenças. Em caso onde existe um líder carismático e seguidores fiéis dispostos a tudo para provar sua devoção, não é raro que as coisas terminem de maneira trágica. E sempre fica a pergunta nas nossas cabeças: como pôde chegar a esse ponto? O caso que eu estou trazendo hoje para vocês nesse vídeo aconteceu lá no Canadá e está entre os mais perturbadores cultos de todos os tempos. Se você gosta de adquirir informações e conhecimento e gosta de todo tipo de conteúdo, você está no canal certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for. Ative o sininho de notificações e é claro que já vai deixando o seu like aqui embaixo, logo no começo do vídeo, para apoiar o canal. Bom, pessoal, recados dados para vocês, sem mais delongas, e bora para o nosso assunto de hoje. Roche Terialt era um homem com apenas uma missão na sua cabeça: salvar a si mesmo e os seus seguidores de um apocalipse que na sua cabeça estava para chegar a qualquer momento. Roche Terialt nasceu em 16 de maio de 1947, em uma família francesa e canadense, e foi criado na cidade de Thetford Mines. Quando criança, Terialt foi considerado muito inteligente para sua idade. Então ele acabou largando a escola e se deixou fascinar pelos ensinamentos da Bíblia. Ele implorou aos seus pais na época que permitissem a ele responder o que ele chamava de chamado divino e que lhe permitiria cumprir a missão sagrada que Deus havia lhe entregue. Os pais acabaram concordando e, a partir dos 12 anos de idade, Roche passou a se dedicar exclusivamente ao estudo do Antigo Testamento. Aos 18, Terialt já havia escrito um livro repleto de ideias controversas a respeito do que Deus desejava para toda a humanidade. Ele estava convencido de que uma guerra entre o bem e o mal estava para começar e que desse conflito viria o fim dos tempos, o famoso Apocalipse bíblico, no qual a terra seria destruída e apenas alguns eleitos conseguiriam sobreviver a ele. Aos 20 anos, ele se juntou à Igreja Adventista do Sétimo Dia e passou a seguir as suas regras de maneira estrita. Como, por exemplo, nada de tabaco, nada de álcool, nada de drogas ou mesmo alimentos processados. Ele rezava dia e noite e pedia para que o momento de enfrentar as adversidades viesse logo. Terialt mal podia esperar para o início de seu grande teste. Terialt era um sujeito extremamente carismático e persuasivo, abençoado com uma oratória sedutora e uma maneira de se fazer ouvir. Ele sabia realmente se comunicar com as outras pessoas, de as manipular. Discursos que na boca de qualquer outra pessoa iriam parecer palavras de um lunático, quando Terialt falava, pareciam verdadeiras. As pessoas se juntavam para ouvi-lo, e sempre havia alguém disposto a acreditar em tudo que ele falava. Suas profecias a respeito do Apocalipse eram vívidas. Ele recorria a encenações e recursos dramáticos para contar como seria o fim dos tempos para todos. Suas palavras eram delirantes, mas não menos sedutoras e impressionantes. Ele falava de fogo caindo do céu, de campos de extermínio, de morte sem fim e exércitos dedicados ao anticristo. As pessoas ouviam e muitas passavam a acreditar nas previsões apavorantes, inocentemente. Enquanto organizava um seminário de adventistas, ele convenceu o pessoal, um grupo inteiro de pessoas, a largar os seus empregos e formar uma religião em torno de suas crenças excêntricas. Roche se desligou dos adventistas, que a essa altura tinha duvidado a respeito da sanidade dele. Eles o consideravam instável, sobretudo depois que ele entrou em um templo, aos berros, interrompendo um culto e chamando o próprio ministro pessoal de Satã
personificado. E ele ainda ameaçou lançar sobre ele o poder de Deus que emanava de suas mãos. Sua performance foi tão convincente na hora que o próprio pastor da igreja se viu acometido de um ataque epilético e que a congregação entendeu como uma manifestação sobrenatural. Os adventistas ficaram furiosos com ele e os expulsaram, mas ele não se abalou em absoluto. Com base nesse primeiro grupo de seguidores fiéis, ele criou o culto chamado As Crianças do Formigueiro, com o nome que simbolizava um dos aspectos fundamentais da comunidade, que ele planejava construir do zero. Nessa comunidade, as crianças trabalhariam incansavelmente como formigas para criar o seu próprio ambiente e fazer com que ele prosperasse diante das adversidades e assim sobrevivesse ao apocalipse que viria. Quando a comunidade se formou, Roche decidiu assumir o nome de Moisés, um título que parecia condizente com a imagem que ele pretendia personificar. Ele mudou o seu nome. Como o profeta bíblico, ele deixou crescer os cabelos e a barba, vestia uma espécie de toga com sandálias e carregava um cajado de pastor nas mãos. A imagem do homem era de autoridade quase divina, com olhos ferinos de um azul vibrante, quase 2 metros de altura e uma voz possante. Ele era o próprio Moisés encarnado. Assim acreditava todos. O ano de 1977, o Terialt, junto com seus seguidores, deram início a uma construção de uma utopia religiosa na província de Quebec, no Canadá. Na sua concepção inicial, as crianças seriam livres do pecado e teriam igualdade e unidade, os princípios norteadores da seita. Os nobres metas, no entanto, foram traídas logo no início. Os seguidores eram orientados a abandonar tudo que os ligava às suas vidas anteriores. Renunciavam não apenas às suas famílias e amigos e conhecidos, mas também a todos os seus bens materiais, ao modo de vida o modo de vida até então também. Tornavam-se renascidos graças a um estranho ritual de batismo que era realizado pelo próprio Moisés, na qual ele realizava cortes nos corpos dos candidatos e bebia seu sangue. Nesse renascimento espiritual, recebiam um novo nome escolhido pelo próprio profeta. Não podiam jamais voltar às suas vidas antigas, apenas a morte os liberta da escolha feita. Assim dizia o profeta. O clima era de paranoica, desde o primeiro dia, no momento em que recebiam advertências para jamais usar ou atender ao nome que tinham renunciado após o batismo. Os demais seguidores os testavam, chamando-os pelos nomes originais. E se esses respondiam, acabavam sendo punidos severamente. Eles ganhavam roupa simples de linho colorida, semelhante a uma bata, e tinham que zelar por ela, mantendo-a imaculada e limpa para os rituais diários. Sujar esse traje resultava em punição. Recebiam ainda um traje de trabalho e sandálias simples, que tinha que ser usada sempre que iam ao campo. As mulheres não podiam cortar o cabelo de jeito nenhum, os homens tinham de deixar a barba crescer, à imagem do seu líder. Não se tomava banho, não era permitido falar sem autorização, não era permitido apenas rir, não era permitido comer fora do horário, não era permitido se abster das reuniões e dos cultos de Moisés, ou seja, não podia se fazer nada. O regime imposto na comunidade era espartano, para dizer o mínimo para vocês. As crianças do formigueiro plantavam e colhiam, e eles viviam da terra e vendiam quase tudo aquilo que produziam em uma fazenda que havia sido comprada também por Terialt, com as doações daqueles que se juntavam à seita. Não podiam desfrutar dos resultados de seu trabalho. Tudo que era produzido pertencia ao coletivo e o Moisés que decidia qual fim dar às verduras e legumes, ao pão que era preparado e ao leite que era ordenado. As rações, como assim chamavam, eram mínimas, e as punições impostas diminuíam ainda mais a parte de cada um. O grupo trabalhava de sol a sol, às vezes até mesmo à noite.
arranhavam e labutavam sem descanso, pois na concepção do profeta, a perseguia era o primeiro sinal do pecado. Por vezes, o esforço era tamanho que as pessoas caíam desmaiadas com o esgotamento físico e nervoso do trabalho. A essa altura, vocês devem estar se perguntando: o porquê que essas pessoas simplesmente não partiam ou abandonavam o culto? A resposta para isso, meus amores, é que o regime imposto por Moisés e seus seguidores criava uma dependência total dos seguidores e fazia uma lavagem cerebral nos membros. As pessoas eram condicionadas a acreditar que não havia mais nada fora do formigueiro e que o mundo exterior seria ainda mais terrível do que aquela realidade na qual eles estavam passando. Além disso, dentro do grupo reinava a paranoia. Haviam espiões e informantes em cada canto. Aqueles que entregavam as coisas erradas dos outros ganhavam benefícios que podiam ir de uma ração extra de comida até uma palavra simpática do profeta. E as pessoas entregavam umas às outras para ter esses privilégios, aceitando a punição, acreditando que essa punição os tornaria mais fortes e puros. O resultado é que o ciclo se repetia até que cada membro se tornava totalmente condicionado naquela engrenagem, que esmagava a vontade própria e sacrificava qualquer senso de individualismo em nome da comunidade. Moisés havia realmente construído um formigueiro, habitado por seres humanos. Finalmente, ele conseguiu. Terialt era extremamente inteligente e conseguia recrutar novos seguidores para a seita, mostrando uma imagem totalmente diferente. Ele enganava as pessoas do mundo exterior, né? Ele escolhia com muito cuidado as pessoas que o acompanhavam nessa visita, né, ao mundo pecaminoso e as instruía para jamais revelar como era a vida dentro da comunidade de verdade. Os limites dela eram isolados por cercas e ninguém podia deixar ou entrar no local sem autorização expressa. Ele se apresentava como um líder gentil e amigável, um homem disposto a trazer iluminação, e isso continuava atraindo os seguidores. Certo dia, Moisés reuniu sua congregação e revelou que havia tido uma nova visão, na qual o fim dos tempos estaria ainda mais próximo do que ele imaginava. Com efeito, os trabalhos teriam que se intensificar para que tudo estivesse pronto a tempo. Na cabeça dos seguidores, isso significava mais trabalho, menos rações e punições ainda mais severas. Se uma pessoa falhava em uma tarefa recebida, uma chicotada. Na frente de todos, se demonstrava cansaço, podia ser arrastado para uma cabana onde ficava presa em uma jaula. Falar ou se rebelar contra o profeta podia significar uma punição ainda mais violenta, como ser amarrado e suspenso no teto, ter os seus cabelos arrancados por puxões ou ser jogados em uma fossa onde os desejos eram estocados. As punições mais brutais, contudo, eram preservadas aos que tentavam escapar ou deixar o formigueiro. Os seguidores mais fanáticos de Moisés levavam em seus cintos martelos e estes eram usados para disciplinar os que pensavam em deixar a comunidade. Segundo pessoas que viviam no formigueiro, mais de um membro da seita teve os pés ou mãos esmagadas, meus amores, pelas pesadas marretadas que quebraram-lhes os ossos e deixavam horríveis ferimentos nas pessoas. Para quem ousasse tentar fugir, reservavam outra tortura, empregada para punir os escravos rebeldes. Amarravam a pobre pessoa e colocavam entre suas canelas um toco de madeira que servia de escora. Em seguida, uma pessoa armada com essa marreta dava golpes muito fortes que acabavam partindo os ossos do pé de tal forma que andar se tornaria possível por meses. Com a pessoa imobilizada, seguia-se nova lavagem cerebral nessa pessoa para que ela se adequasse à rotina do formigueiro. Depois que um dos membros da seita quase conseguiu escapar da comunidade, Moisés decidiu que ela teria que ser movida para outro local.
Ele justificou para os outros seguidores essa mudança como uma nova profecia. O mundo acabaria em 1979 e Quebec, segundo ele, seria devastada por fogo e enxofre, e eles estavam próximo demais do local da destruição. Era preciso se mudar, né, mudar toda a comunidade para o interior do Canadá, em uma região chamada Burnett River, ainda mais distante em Ontário. O ano de 1979 veio finalmente, e o mundo, surpreendentemente, não terminou. Terialt explicou que isso havia acontecido apenas porque ele havia falado pessoalmente com Deus para que os pecadores fossem poupados e que recebessem uma segunda chance. Ele incutiu na cabeça dos membros, né, dos seus seguidores, a ideia de que se o formigueiro fosse bem sucedido, talvez, apenas talvez, eu disse, o mundo pudesse ser poupado. A essa altura, a comunidade já havia se estabelecido em Ontário, abastecida pela outra fazenda que passou a dar lucro. Roche tinha recursos para manter o seu formigueiro autossuficiente. Ele não dependia de ninguém. Gradualmente, Moisés começou a alterar um pouco a doutrina, né, do tabernáculo sagrado, que é assim que ele chamava. Ele passou a conceder alguns benefícios aos seguidores que se mostravam mais fiéis e a casar com as mulheres da comunidade que o agradavam. Ele passou também a se identificar não apenas como um profeta ungido, capaz de falar com Deus, mas como o próprio Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Nas suas palavras, ele disse isso: nada mais correto e justo do que ele, como Filho de Deus, deixar herdeiros que seriam o início de uma linhagem sagrada após o Apocalipse. Olha o que ele falou, pessoal. Moisés passou a desfrutar de um verdadeiro harém de concubinas, muitas delas casadas com outros membros da congregação, que não se importavam de ceder suas esposas para a missão sagrada. Estima-se que Roche Terialt teve pelo menos 26 filhos com as mulheres da seita. Pior que isso, ele também abusava sexualmente das menores de idade, meus amigos, acredita se quiser. Tanto meninas quanto meninos. Sua autoridade era tamanha perante as pessoas que ele chegava a casar com as crianças e tinha relação com essas perante toda a congregação, que eram forçados a observar tudo. Se houvesse alguma interrupção ou constatação na hora, a pessoa era levada para fora e punida. Os seguidores mais próximos passavam a receber benefícios semelhantes ao do profeta. Podiam casar várias vezes e tomar as esposas e filhos de quem se rebelava. Depois que a previsão do Apocalipse falhou, alguns membros da seita questionaram o líder, né, as visões do líder. Quando ele descobriu, a reação foi brutal. Vários membros foram dominados e amarrados em seguida, conduzidas até uma cabana construída com o propósito exclusivo de impor as punições. Lá dentro, Moisés assumia o papel de cirurgião. Saiu o papel do líder e vinha o papel de cirurgião. Os pacientes, como ele chamava, eram mobilizados e em total consciência e sem anestesia. Sofriam operações nas mãos do próprio Terialt. As testemunhas e sobreviventes que afirmaram que durante essas cirurgias, Moisés usava facas, serrotes, alicates e até maçaricos. Muitos perdiam dentes, orelhas ou dedos e outros, no entanto, tinham braços e pernas amputados violentamente. A punição era decidida pelo próprio líder, que pesava as transgressões de caso a caso. Para quem tentasse escapar, podia haver a amputação do pé com um serrote. Para quem roubasse a comida, a mão era cortada. Para os que falavam demais, a língua podia ser arrancada, com um alicate em brasas. E para quem comia demais, eles colocavam um funil e colocavam adentro excremento, pessoal, ou seja, chorume de lixo. A loucura não parava de crescer. Terialt teria ordenado que crianças fossem pregadas em árvores, besuntadas com mel e deixadas à mercê de insetos. Pessoas eram testadas até as raias da loucura, forçadas a provar sua devoção atirando no próprio ombro com uma espingarda ou
furando o olho com o prego. Os seguidores eram obrigados a sentar em ferros quentes também. Em 1989, a comunidade dos Filhos do Formigueiro foi finalmente invadida por agentes policiais, que tornaram o local de surpresa e fizeram os seguidores renascentes prisioneiros. Temiam-se que eles tentassem cometer suicídio e fossem avisados previamente o líder. A fazenda foi revistada e descobriu-se as condições desumanas em muito que os seguidores viviam. Alguns deles acreditavam que o mundo havia sido destruído, conforme Terialt lhes contou. A maioria ainda professava os ensinamentos do profeta, alegando que não eram coagidos ou forçados a nada. Mas estava claro para qualquer um ali na hora o horror daquela comunidade maldita, para não falar outra coisa. Terialt foi preso e condenado por muitos crimes. O julgamento chamou a atenção da opinião pública, sobretudo pela maneira como o profeta se comportava na corte, alegando ser superior a todos que o acusavam e dizendo que não tinha o direito de julgá-los. Realmente, um sádico e um louco, né, meus amores? A sentença foi unânime e ele foi condenado à prisão perpétua em uma instituição de segurança máxima. Em 26 de fevereiro de 2011, um prisioneiro caminhou tranquilamente até o falso profeta e cortou a sua garganta com uma lâmina improvisada. Esse preso era Matthew Gerhard MacDonald, de 60 anos, acusado de assassinato também. Ao se entregar para o carcereiro, ele teria dito a seguinte frase: "Esse lixo está caído no pátio. Aqui está a faca, eu o matei, porque ele não merecia viver." Roch Moses Terialt tinha 63 anos de idade e não morreu como havia imaginado, como um profeta sendo arrebatado rumo ao paraíso pelo próprio Deus. Acredita-se que sua morte seja o resultado de uma briga com seu companheiro de cela. O mais bizarro dessa história, pessoal, é que alguns seguidores de Terialt, aqueles que não foram considerados culpados do crime, que foram liberados quando os policiais invadiram a comunidade, né, que compareceram ao seu funeral. Houve, inclusive, 3 tentativas de suicídio de ex-membros da seita transtornados pela morte de seu Messias. Alguns outros, ainda na cadeia, continuam esperando que Moisés entre em contato com eles para que eles sejam chamados ao paraíso e continuem a servi-lo com a mesma devoção. É fácil dizer que nunca se aceitaria ser tratado dessa maneira, mas ainda assim essas pessoas normais e comuns sofrem torturas intermináveis de um mentiroso, um bêbado e um sádico, só porque suas crenças combinavam com a deles. É realmente assustador, meus amores, o que o carisma e o fervor religioso podem fazer de um homem. É difícil aceitar o que aconteceu na comunidade. Eu fiquei chocada com essa história da seita das crianças do formigueiro. Ainda mais entender a motivação das pessoas de bom grado aceitavam servir a um monstro desumano como Roch Terialt. São indivíduos comuns como nós. Pessoas muitas vezes desesperadas que concordam em passar as horrendas torturas e privações na esperança vã de receber uma recompensa espiritual em um outro mundo onde a dor e o sofrimento não existiriam mais. Tem pessoas que aproveitam da fé e da inocência de outras pessoas. Gente, eu fiquei... Desculpa pelos detalhes da história, mas eu precisava trazer para vocês. Eu vou deixar aqui Pessoal, como eu falei em muitos detalhes, então, infelizmente, eu vou ter que pôr aqui um alerta, né, para mais de 18 anos, porque por YouTube não ficar aí bravo comigo, né? Mas eu vou ter que pôr, infelizmente, porque são coisas muito detalhadas e isso não é bom para as crianças, tá bom? Então eu vou deixar aqui para maiores de 18 anos esse vídeo. Então eu fiquei chocada com essa seita. Eu não imaginava que uma pessoa podia ser tão cruel assim como a outra,
com as crianças, com as mulheres, e eu fiquei ainda chocada que mesmo depois desse miserável ter morrido, as pessoas ainda continuavam a ser fiéis a eles, para você ver como ele fazia uma lavagem cerebral nas pessoas. Bom, pessoal, obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim, tá bom? Eu nunca vou cansar de agradecer a vocês. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá bom? Que é muito importante para mim e para o engajamento do canal ter o comentário de vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, meus amores.